Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a análise hoje da empresa WEG, né? Eu vou fazer a análise comparativa de 2014 a 2019 utilizando a DRE e os índices de análise. Bom, vou começar aqui com o demonstrativo do resultado do exercício, que é a DRE. Eu tenho aquele expresso através de valores, mas eu expressei todos esses valores através de gráficos para ficar mais fácil. Fiz gráfico de conta por conta para poder facilitar e fica uma coisa mais didática e rápida para analisar também, para verificar a evolução histórica de cada conta aqui da DRE. Bom, a gente começa aqui com a receita líquida. A receita líquida da empresa são as vendas, né? E a gente consegue analisar aqui que de 2014 a 2019 a empresa vem num crescimento. Cada ano que passa as vendas da empresa aumentam, só teve um período de estabilidade aqui de 2015 a 2017. Teve um período de estabilidade de vendas, a empresa ficou numa média rigorosa de venda, mas de 2018 para 2019 ela vem numa evolução forte de alta nas vendas. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. Os custos dos bens vendidos nada mais é do que o que a empresa gasta para poder produzir os seus principais produtos. No caso, a empresa ela trabalha com motores elétricos e automação industrial. Então ela precisa gastar com matéria-prima, lá com os equipamentos eletrônicos, com a parte dos circuitos da questão da automação. Ela tem um custo para produzir, tem um pessoal que trabalha na produção, envolve esses gastos também, energia elétrica, enfim, tudo que é envolvido na produção para que o produto seja feito entra aqui no custo dos bens vendidos. E se a e aqui ele é praticamente, se a gente analisar o gráfico da receita líquida e o do custo dos bens vendidos, é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque ele é proporcional ao que a empresa vende. Então, se a empresa ela tem bastante, aumenta o número de pedidos, o número de pedidos de clientes, ela precisa comprar matéria-prima. E se ela precisa comprar matéria-prima, aumenta aqui o custo dos bens vendidos, ou matéria-prima, ou contratar mais colaboradores, ou até aumenta o consumo de energia da área de produção. Aí teve aquele período de estabilidade, que as médias de preço se manteram bem estável, então não teve a necessidade de aumentar o custo dos bens vendidos, então praticamente estacionou. Aí quando as vendas de 2018 a 2019 aumentaram, o custo dos bens vendidos acompanhou, porque é necessário fazer mais investimentos para poder atender a necessidade do cliente, né? Então está seguindo a lógica. Se diminui as vendas, diminui o custo dos bens vendidos. Se aumenta as vendas, aumenta o custo dos bens vendidos. Se mantém estável as vendas, mantém-se estável o custo dos bens vendidos. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado da empresa. Tá bem parecido, porque é um relacionado ao outro. Então, teve o período que estacionou o lucro bruto. Aí o período de 2018 para 2019 veio na crescente forte aí de resultado. Mas como que isso aqui é o primeiro resultado da empresa, não diz muita coisa para a gente em relação à análise. Bom, a gente tem as despesas gerais administrativas. Esse daqui é um gráfico um pouquinho diferente. Ele tem dois, por cima, receita e despesa. A gente trabalha com dois patamares. Se o gráfico estiver aqui acima do patamar neutro, patamar zero, né? Ele é o patamar, ele representa que as receitas foram superiores às despesas. As receitas foram maiores que as despesas. Agora, se estiver no patamar abaixo do patamar neutro, que é o patamar negativo, então quer dizer que as despesas foram maiores que as receitas. Bom, vou falar um pouquinho dessa conta aqui, que é receitas, despesas gerais e administrativas. Como o nome já diz, gerais e administrativa, envolve outras coisas.
envolve outras coisas que não envolve diretamente com o processo produtivo da empresa. Em relação às receitas, envolve muita questão da venda do ativo fixo da empresa. O ativo fixo da empresa são os móveis da empresa, veículos. Aí no caso, se a empresa ou maquinário também que ela tenha parado lá, maquinário, colocar aqui Vamos supor que a empresa ela compra um novo prédio e o prédio atual ela não tem mais necessidade, não tem mais a necessidade de utilização. Então ela acaba vendendo esse prédio, ou também tem uns casos que diminui a produção da empresa, a empresa passa por alguns problemas e tem a necessidade de vender seu prédio. Como que não é uma receita produtiva, ou seja, não é uma receita de venda para um cliente de fato, ou a venda de um produto de fato, entra como outras receitas, né? Ou a venda de um veículo, às vezes a empresa acaba trocando a sua frota e quer vender sua frota antiga, entra aqui nas receitas gerais. Ou a venda de um maquinário, a empresa às vezes reinveste em todo o seu maquinário, o maquinário antigo às vezes pode ser utilizado em outras empresas que estejam começando. Então a empresa vende esse maquinário antigo, né? Entra em receitas gerais. Agora as despesas são outras despesas. Opa, aparece um P. Despesas. As despesas gerais e administrativas envolvem o custo com o pessoal do escritório, parte de gestão, manutenção predial, a manutenção predial, produtos de limpeza, computadores do pessoal do administrativo, impressora, o aluguel do escritório, contratação de novos funcionários do administrativo, licenças de programas de computadores, enfim, são as outras despesas da empresa que não envolvem o processo produtivo, mas a questão organizacional, questão de gestão, questão do escritório, manutenção predial, enfim, são as outras despesas da empresa. O ideal Bom, pessoal, dei um cortezinho aqui no vídeo aqui, perdão porque eu tive que parar aqui que me chamaram. Bom, enfim, aqui quanto o ideal ele tá aqui mais próximo do patamar negativo, o patamar neutro. Porque assim, se tiver mais próximo do patamar neutro ou positivo, quer dizer que as despesas gerais e administrativas estão menor. Porque como o nome já diz, são despesas gerais administrativas. Teoricamente é uma despesa que a empresa tem que não tem um retorno de fato, né, que não ajuda a construir o principal produto da empresa, que traz dinheiro para a empresa. Mas claro que é importante também você fazer um investimento em gestão, escritório, você precisa investir em questão de RH, contabilidade, enfim, uma manutenção predial, produtos de limpeza. Mas assim, a gente consegue analisar que o faturamento da empresa está aumentando. Se o faturamento da empresa está aumentando, a questão da demanda aumenta, precisa mais de pessoas no escritório, mais computadores, computadores mais potentes, novos programas de gestão, com novas atualizações. Então, se as vendas estão aumentando, não tem problema aumentar a questão das despesas gerais e administrativas. Agora, o problema é se a empresa não estiver vendendo, a receita da empresa estiver diminuindo e as despesas gerais e administrativas estiverem aumentando, aí já é um problema da própria gestão da empresa que não está fazendo controle desses gastos. Quando a empresa tiver, quando a empresa estiver vendendo menos, o primeiro corte de custos que a empresa precisa ter é das despesas gerais e administrativas. Bom, a gente tem o resultado operacional, esse daqui é o principal. Esse aqui vou até marcar uma estrela aqui, porque esse daqui é o principal resultado para a questão de avaliação da empresa. Por quê? Porque esse daqui
são as receitas e as despesas e custos da empresa que envolvem diretamente no processo produtivo da empresa, para a questão operacional da empresa, ou seja, que faz o que a empresa está trazendo de retorno que foi investido lá pelos sócios e acionistas da empresa. Aqui a gente consegue analisar que passou um período ficou um período bem estável aqui, né? Não subiu nem caiu muito, que foi o período de 2014 a 2017. Aí de 2018 para 2019 teve um crescimento bem alto aqui, a empresa começou a lucrar bem. Então o resultado operacional da empresa, o que foi investido lá pelos sócios e acionistas, e a questão operacional da empresa está dando um bom retorno, porque está aumentando bem a questão do resultado operacional da empresa, a questão do lucro. De 2018 para 2019 está crescendo muito, esperamos que 2020 aqui acompanhe esse crescimento. Bom, a gente tem as despesas gerais. Não, despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que envolve o mercado financeiro. Então, envolve aqui os juros que a empresa paga de empréstimos, mercado cambial, o investimentos que a empresa faz no mercado financeiro. Como que o mercado financeiro, para quem já investe, sabe que ou você perde ou ganha. O mercado financeiro é um mercado arriscado, porque tem dia que você ganha, tem dia que você perde. E aqui faz um estudo do período. Se estiver no patamar positivo, acima do patamar neutro, quer dizer que a empresa ganhou mais no mercado financeiro do que perdeu. Ela teve um saldo positivo de 2014 até 2017. A empresa teve um saldo positivo, ela ganhou mais no mercado financeiro do que perdeu. Mas de 2018 para 2019, a empresa está no patamar negativo, ou seja, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Aí pode ser questão de variação cambial, ou do perdeu o dinheiro com dos investimentos que ela fez no mercado financeiro, ou aumentou os juros dos empréstimos, né? Ou a empresa captou mais empréstimo, acaba pagando mais juros. E está aqui no patamar negativo, mas está um patamar negativo bem próximo do patamar neutro. Então tá algo considerável, a empresa não perdeu tanto assim, né? Bom, a gente tem o lucro antes do imposto. Esse aqui é esse aqui é o lucro antes da empresa pagar o imposto de renda e contribuição social. De 2014 para 2017 também passou por um período de estabilidade. E 2018 vem num crescimento bem interessante aqui, bem acentuado, bem parecido com os outros resultados. Bom, a gente tem o imposto pago. Se está aqui no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Normal, não tem muito o que dizer. Agora, se tivesse aqui no patamar negativo, quer dizer que a empresa passou por um processo de crédito de imposto. Então, ou seja, a empresa não paga imposto nesse período, se ela acreditar em imposto. Mas sempre esteve no patamar positivo aqui, né? Sempre esteve no patamar positivo de 2014 a 2019. Então quer dizer que a empresa está pagando imposto. E daí não tem muito o que dizer. A empresa tem a obrigação de pagar. Claro, se ela não tiver crédito de imposto, mas se não tiver crédito, a empresa é obrigada a pagar. Aproximadamente 35% é a base de cálculo. Bom, não tem muito o que dizer. A empresa precisa pagar. Se ela não pagar, ela fica como sonegação de impostos, né? Bom, a gente tem o lucro líquido, que é o último lucro da empresa, né? Esse aqui é o lucro que é distribuído entre os sócios e acionistas, dividendos, o que é separado aí como as reservas, né? Reservas para reinvestimento da empresa, reserva legal. Tá bem parecido com os gráficos dos resultados anteriores. De 2014 para 2015 teve um aumento até que um pouquinho acentuado. De 2015 para 2017 veio nesse período de estabilidade, nem aumentou e nem caiu. Agora, de 2018 para 2019 teve esse crescimento forte
bem acentuado aqui. Que tá muito bom, tá muito interessante. Esperar aí esperar o resultado de 2020 para verificar se vai manter essa tendência de alta forte aqui. Espero que sim, né? Para quem tá posicionado nessa empresa. Bom, eu termino aqui a análise da questão da DRE. Agora a gente tem um índice de análise do demonstrativo financeiro que envolve contas do ativo e do passivo. E a DRE tem alguns cálculos envolvidos. Para quem não tem muito conhecimento em relação a índice, eu tenho um curso gratuito, um curso básico gratuito aqui no meu canal. Quem quiser acompanhar, é só entrar aí no canal, procurar ter um curso. Tem até uma playlist de análise das empresas. E tem lá o curso, são 3 partes o curso. Curso de análise demonstrativos financeiros básico, tá, Laís? Procura lá, vou ver se eu deixo o link aqui na descrição também. Bom, a gente divide pelo menos eu gosto, né, que a questão de análise ela é bem particular de pessoa para pessoa. Eu gosto de separar da questão da estrutura de capital, a análise de rotatividade, os índices de liquidez e os índices de rentabilidade. Vamos começar aqui com a estrutura de capital. A gente vai começar aqui com o capital de a participação de terceiros. Esse aqui é um comparativo que nós fazemos do total do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o que foi investido pelos sócios e acionistas da empresa, né? Em relação, a gente faz um comparativo do total que foi investido pelo sócio e acionista e o quanto que a empresa pegou de dívida, de empréstimos e financiamentos. O ideal, quanto menor, melhor. Aqui em 2014, só para ficar mais claro, a empresa captou 80% de empréstimos e financiamentos comparado ao patrimônio líquido da empresa. Por exemplo, se a empresa teve um investimento aí de R$100 dos sócios e acionistas, ela pegou 80 reais só de empréstimo. Então, aqui está um pouquinho alto em 2014, em 2015 aumentou um pouco. Em 2016 veio no processo de queda, 72%. 2017 caiu um pouquinho, 2014 caiu mais um pouco. Em 2019 está 26% e está muito interessante. Ou seja, para fazer uma análise comparativa, se os sócios acionistas investiram R$100, a empresa captou aí R$26 de empréstimos. Então, quanto menor, que aqui quanto menor, melhor. Bom, a gente tem uma composição do endividamento. Isso aqui é um comparativo do endividamento da empresa a curto prazo em relação a longo prazo. Aqui quanto menor, melhor. Se tiver acima de 50%, então quer dizer que a dívida da empresa a curto prazo está superando a dívida da empresa a longo prazo. Porque o ideal da maior parte da dívida deve estar a longo prazo? Porque a empresa, se a maior parte da dívida estiver a longo prazo, a empresa tem um tempo maior, um tempo hábil para poder gerar caixa, fluxos de caixa, fazer seu estoque girar para poder receber dos seus clientes também, né, dos seus clientes a receber, para poder conseguir quitar essa dívida para não ter atraso. Para a empresa não se atrapalhar, para não gerar atraso. Se gerar atraso, aumenta os juros, que é juros sobre juros, e também tem a questão da multa. Mas aqui a gente já consegue analisar que só teve 2 anos que a dívida a longo prazo da empresa era maior. Mas de 2014, 2017 e 2018, a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo. Isso não é tão interessante assim. Mas enfim, vamos continuar a análise aqui. Agora a gente vai começar com a análise de rotatividade. Deixa eu jogar um vizinho aqui, quer dizer que a gente já fez a análise, né? Análise de rotatividade. Primeiro a gente vai começar com a análise de rotatividade do estoque. Esse índice aqui ele faz um comparativo de quantos dias a empresa demora, quantos dias o estoque da empresa demora para poder ser renovado. Para ser renovado a gente diz assim, acabou o estoque e entra outro no lugar. Quanto menor o giro, melhor. Quanto maior o giro, maior. Então,
Aqui o ideal é quanto menor, melhor, tá? Só para fazer uma análise de comparativo. Aqui em 2014 o estoque demorou 2 dias para ser renovado. Em 2015 e 2016 demorou apenas um dia, ou seja, fabricou no dia, já saía do estoque. Em 2017 demorou 2 dias. Em 2018 aumentou um pouquinho aqui. O estoque tá demorando 3 dias. Em 2018 e 2019 demorou 3 dias para ser renovado. Aumentou um pouquinho, mas está numa média bem interessante. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimento. Deixa eu aqui confirmar. Analisado. Prazo médio de recebimento é o quanto que quando a empresa vende, quanto tempo ela demora para receber dos seus clientes. Se a gente jogar uma média que a empresa demora aproximadamente aí 7 dias para receber dos seus clientes. Não tá tão interessante assim, tá? Por quê? Porque o prazo médio de recebimento ele é analisado diretamente com o prazo médio de contas a pagar da empresa. O prazo médio de contas a pagar é quando a empresa compra dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar. Aqui a gente consegue analisar que a empresa demora uma média aí de 3 dias, 2 dias e meio para poder pagar. Que é aqui de 2016 a 2018 a 2019, a empresa demora 3 dias para poder pagar seus fornecedores. Em 2014 e 2015 demorou 2 dias. Por que está ligado diretamente o prazo médio de contas a pagar com o prazo médio de recebimento? Porque a empresa precisa receber para poder pagar. Agora, se a empresa demora mais para receber do que para pagar, então quer dizer o quê? Que a empresa paga primeiro para depois receber dos seus clientes. Se a empresa paga, se você olhar pelo lado lógico, se a empresa paga primeiro para depois receber, então a empresa precisa de capital de giro. Capital de giro é a empresa pegar empréstimos para poder pagar seus fornecedores. E se ela pega empréstimo para poder pagar seus fornecedores, vira um ciclo vicioso. E se a empresa tiver qualquer problema e ela acabar não conseguindo pagar esses empréstimos e financiamentos, vai virar uma bola de neve e a empresa acaba se complicando. Bom, quociente, deixa eu colocar aqui, o quociente de posicionamento relativo, ele é o quociente que a gente divide o prazo médio de recebimento em relação ao prazo médio de contas a pagar. Aqui, quanto menor, melhor. E tem que estar abaixo de 1 ou próximo de 1. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que a empresa recebe primeiro e depois consegue pagar seus fornecedores. Agora, se for maior que 1, quer dizer que a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes. E é o que está acontecendo aqui. Por exemplo, em 2014, a empresa demorava 7 dias para receber de seus clientes e demorava 2 dias para poder pagar seus fornecedores. Então, o quociente aqui, o índice do quociente deu 3. Deu maior que 1, ou seja, a empresa paga primeiro para depois receber de seus clientes. Bom, agora a gente tem um índice de liquidez. O índice de liquidez nós fazemos comparativo do que foi investido. Deixa eu só confirmar aqui. Que foi investido no ativo da empresa. Vamos começar com liquidez geral. É o total de ativo que a empresa tem, ou seja, de bens e direitos. Que a empresa tem, que ela tem direito a receber, o que ela tem de patrimônio, em relação às obrigações dela. As obrigações é o passivo circulante e passivo não circulante. Não está envolvido aqui o patrimônio líquido. O ideal aqui, quanto maior, melhor. Se tiver acima de 1, quer dizer que o que a empresa tem de ativo supera o que ela tem de passivo. Aqui a gente consegue analisar que todos os anos foram 2, ou seja, a empresa praticamente tem o dobro de ativo em relação ao passivo circulante e ao passivo não circulante. Então, se no caso a empresa precisa quitar, a empresa passa por algum problema, precisa quitar o total das suas dívidas, com o que ela tem de ativo, de bens e direitos, ela consegue quitar tranquilamente. O índice de liquidez corrente, a gente utiliza o ativo circulante em relação ao passivo circulante. O ativo circulante é os bens e direitos da empresa tem a receber num período de 1 ano, ou seja, no exercício atual da empresa. Em relação ao passivo circulante. Passivo circulante é as obrigações que a empresa tem que pagar no exercício operante, no exercício de 1 ano, né? Aqui
está muito bom também. O passivo circulante praticamente está quase o aqui de 2014, 2015 e 2016 está quase chegando próximo ao triplo, ou seja, o que a empresa tem de ativo circulante é praticamente 3 vezes ao passivo circulante dela. Em 2017 caiu um pouquinho, 2018 caiu também, em 2017 teve um pouquinho de recuperação, mas tá sobrando muito, o que a empresa tem de ativo, uma gordurinha muito boa em relação ao passivo circulante da empresa. O índice de liquidez seca já consigo analisar aqui que está lindo também. O índice de liquidez seca é o ativo circulante da empresa menos o estoque. Aqui é seca, liquidez seca porque é o ativo da empresa. Os ativos da empresa que viram dinheiro com muita facilidade. Por exemplo, o caixa e a carteira de investimento dos clientes. E aqui eu tiro o estoque, porque o estoque ele não se transforma em dinheiro tão rapidamente assim. Então, aqui é a mesma ideia. A gente faz tira do ativo circulante, a gente tira só o estoque, né? E fica as carteiras com alto retorno financeiro, que a gente consegue transformar em dinheiro com alta velocidade em relação ao passivo circulante da empresa. Está acima de 1, ou seja, o que a empresa tem de ativo seco, vou falar como ativo seco, consegue superar o que a empresa tem de passivo circulante. Todos os anos foram acima de 1, 2014, 2015, 2016, 2017. Só em 2018 que o passivo circulante superou um pouco o ativo seco da empresa. Em 2019 a mesma coisa, mas está bem próximo de 1, ou seja, o que a empresa tem de ativo seco, ela conseguiria quitar sua dívida a curto prazo tranquilamente. Bom, agora a gente tem um índice de rentabilidade. Isso aqui é um comparativo que foi investido no ativo em relação às vendas, o que foi a margem de lucro a margem de lucro das vendas, e a rentabilidade de patrimônio líquido é o que foi investido pelos sócios e o que virou lucro. Vamos supor, para cada R$1 que foi investido pelos sócios, quanto virou lucro, né? Vamos começar com o giro do ativo. O giro do ativo, a gente faz um comparativo das vendas em relação ao ativo. Isso daqui para a questão de análise, a gente fala para cada R$1 que foi investido no ativo, 67 centavos virou venda. Em 2015, 68 centavos virou venda. Aqui em 2016, para cada R$1 do ativo, 69 virou venda. 2017, 68 centavos. 2018, 78 centavos. 2019 aumentou um pouquinho, que foi o melhor período, 85 centavos. A margem líquida é o retorno das vendas da empresa, ou seja, de quanto do total do que a empresa vendeu, quanto que retornou para lucro líquido, que é o lucro final da empresa, é aquele que vamos supor, é o retorno do investimento total da empresa. O quanto vai ser dividido lá pelos sócios, acionistas, quanto vai virar dividendo, quanto vai virar reserva. A média brasileira ela é de 12,5%. Do mercado aberto, segundo o estudo que eu li. Depois eu vou pegar a fonte para vocês. A margem líquida aqui está 12%. Se a gente dá uma média, está 12%. Só teve um ano em 2018 que abaixou 1%, mas os restantes dos anos foram 12%. Vem mantendo a média brasileira, uma média muito excelente, uma média ótima de margem líquida. Para ter uma base de comparativo, para cada R$100 que a empresa vendeu, R$12 virou lucro. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido, é quase a mesma coisa do giro do ativo, mas isso daqui é em relação ao lucro da empresa. A gente faz o comparativo para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas lá no começo da empresa, o quanto virou lucro. A gente consegue analisar 2014, para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, 19 centavos virou lucro. 2015 também é a mesma coisa, 2016, 19 centavos, e 2017 caiu um pouquinho para 17 centavos, 2018 também, 2019 recuperou um pouquinho para cada R$100. Pode tirar uma média que vai dar uns 18,5. Então, para cada R$1 que foi investido aqui do período de 2014 e 2019, uma média de 18,5 para cada R$1.
18. Opa. 18 centavos. Virou lucro. Então uma média até que razoável aqui, até que tá interessante. Vamos ver. Bom, pessoal, isso aqui é a cotação histórica da empresa. Para quem ficou posicionado de 2018 até hoje, a empresa lucrou muito. Ela cresceu muito. Hoje o patamar dela tá, hoje a ação está cotada em R$ 63,40. Ela chegou a valer aqui aproximadamente R$ 10 para quem comprou aqui e manteve posicionado, ganhou muito dinheiro. E a gente consegue analisar nas ações que ela está no crescimento bem exponencial. Aqui está muito interessante, é uma empresa muito boa para se ter em carteira. Bom, pessoal, termino a análise aqui, espero que tenha contribuído com vocês. A ideia aqui não é falar o que você deve comprar ou não, mas assim dar uma luz para quem não tem um conhecimento aí de análise de demonstrativos financeiros, ou para quem já tem e precisa de uma outra opinião. Eu espero ter contribuído com vocês. Quem não é inscrito no canal puder estar se inscrevendo para acompanhar os próximos vídeos e as outras análises. Já tem algumas análises no canal também. E puder estar deixando aquele like, deixar um comentário também para ajudar na continuidade do projeto. Agradeço demais. Um grande abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus.